Olá, pessoal. Eu sou o professor Ricardo Albuquerque, gestor de TI, gerente de projetos e agora professor EAD da Uniateneu. Primeiramente, eu queria agradecer a todos pela escolha da Uniateneu como parceiro da graduação de vocês, tá? Espero que vocês aproveitem bem o nosso conteúdo e eu estarei à disposição das 16 às 18 horas para interagir com vocês, tirar alguma dúvida, esclarecer algum assunto que não foi bem abordado, tá certo? Sintam-se à vontade nesse período para a gente poder conversar. Eu queria pedir desculpas antecipadamente, que por conta da pandemia do coronavírus, nós não estamos gravando nossas aulas em estúdio, estamos em home office, e portanto vocês poderão ouvir algum barulho do ambiente, né? Peço desculpa exatamente por conta da gente não estar no local apropriado. Essa aula vai estar disponível para vocês e eu estarei também interagindo com vocês para a gente esclarecer alguma dúvida que ficar pendente. Vamos começar? O estudo do IHM e seus benefícios. Conceitos que nós vamos trabalhar hoje: quem são os usuários, definições de interface, a interação homem-máquina. A gente precisa entender a importância dessa interação hoje para a satisfação de usuários e alavancamento de mercados de vendas, né? Por que estudar interface? Para que eu preciso entender bem o desejo do meu usuário, né? Problemas comuns no dia a dia do trabalho de design de interface, a interação homem-computador, que é o objeto principal do nosso estudo, objetivos, desafios históricos e profissões decorrentes do IHC e também a interdisciplinaridade. Hoje a disciplina de IHC, ela se conecta, né, em alguns pontos com várias outras disciplinas, né, com várias outras áreas de conhecimento, e a gente vai discutir um pouco sobre esse assunto. Finalizando a engenharia de software e o IHC e os princípios do design. Ok? Vamos lá. A pergunta é: quem são os usuários atualmente, no nosso panorama atual? Nós precisamos conhecer, nos dias de hoje, quem são os usuários que estão utilizando, interagindo com máquinas. Esses usuários hoje não são especialistas em informática, é claro que não tem a obrigação de ser, não estão dispostos a perder tempo em sites ou programas com interfaces confusas que não atendam suas necessidades, não entendem ou não aceitam que o computador se comporte de maneira inesperada, como o caso de bugs, né? Nós que somos da área de informática sabemos que muitas vezes uma máquina pode travar, pode dar algum erro, e isso o usuário não quer saber, ele não tem esse conhecimento e não quer saber que haja esse tipo de problema, tá? Tem necessidades diferentes de acordo com a sua experiência, formação e idades, e aí eu faço uma ressalva para a questão dos perfis, né? Uma criança hoje interage com um smartphone totalmente diferente que uma pessoa com 60 anos, e nós, como desenvolvedores de design de interface, nós precisamos estar atentos a essas diferenças, a essas particularidades e trabalhar com os conceitos para definir interfaces que interajam tanto com o público como quanto o outro. Trazem consigo experiências passadas, né? Os usuários, quando não conhecem uma tecnologia ou um equipamento novo, ele tenta associar algum conhecimento que ele teve anteriormente. O interface é uma superfície de contato que reflete as propriedades físicas das partes que interagem as funções a serem executadas e o balanço entre poder e controle. Essa é uma definição científica fornecida por Laura em 1993. Algumas definições genéricas: uma superfície entre duas faces. Interface também pode ser o lugar onde acontece o contato entre duas entidades, termo utilizado para a forma como ocorre a comunicação entre duas partes que não se conectam diretamente. Um exemplo que eu coloquei aí é a maçaneta de portas e uma torneira. Então imagine aí que você precisa
lavar as mãos, e a torneira é a sua interface, que vai te garantir a comunicação entre o seu corpo e a água. Então você precisa conhecer essa interface e saber como operá-la. Os padrões, né, que no sentido horário é para fechar, no sentido anti-horário é para abrir, etc. Na área de informática, a interface do usuário é entendida como sendo a parte de um sistema computacional com o qual uma pessoa entra em contato físico, perceptiva ou conceitualmente. Tá? É o conjunto de comandos de controle do usuário, respostas do computador constituídas de sinais gráficos, acústicos ou táteis. O exemplo disso é a tela do computador. Ela possui 3 entidades de estudo, que seria o aspecto humano, o aspecto computacional e a interação, que é o ambiente comum entre os dois, né? O humano, no caso, inputs e outputs ocasionados pela ação humana, ou que se relacionam com o sistema computacional. A parte computacional, que é uma interface rápida, amigável e é um importante marco para a melhoria da entrega ao usuário final, né? E a própria interação, que é o ambiente comum entre os conjuntos humano e computacional, podendo ocorrer pelo contato físico ou pelo contato conceitual. Ao lado aí você vê, né, um gráficozinho mostrando a interface, como é que funciona, né, o contato físico ou conceitual. No caso do contato físico, o usuário percebe e manipula, né, a interface, e no caso do contextual, ele usa, o usuário interpreta e processa ou raciocina o entendimento. Na interação, os papéis de quem fala e quem escuta são alternados constantemente entre o usuário humano e computador. Nesse gráfico você vê aí a posição da interface, e do lado direito eu tenho a aplicação, o programa que eu estou utilizando, ou o sistema, né, que está funcionando no meu computador, e do outro lado eu tenho o usuário. Ora, o usuário está falando para o computador, ou seja, ele está mandando instruções para o computador, colocando o seu nome de usuário e a sua senha, por exemplo, e ora o computador está falando para o usuário, ou seja, na hora que eu digitei o usuário e senha, o computador vai validar se no banco de dados o meu perfil já está cadastrado. Então, nesse momento, ele vai me dar alguma resposta, ele vai falar comigo dizendo alguma coisa que é referente ao meu usuário senha, se eu já estou cadastrado, se eu sou novo, se a senha está errada, se o login está errado ou alguma coisa parecida, ok? A interação homem-máquina é uma disciplina que trata do projeto, da implementação e da avaliação de sistemas interativos destinados ao uso humano. IHM transcende o projeto de interface para sistemas computacionais. Diversidade de equipamentos eletroeletrônicos automatizados, exemplo, forno de micro-ondas, DVDs, painéis de aeronaves, etc. Então, aqui a gente está comentando que o estudo do IHM não só se encarrega em relação a projetos de interface para sistemas de computadores. Ele vai muito mais além disso, porque hoje nós temos equipamentos eletrônicos como micro-ondas, DVDs, painéis de aeronaves, controles remotos, né, drones, hoje também muito conhecido no mercado, que precisam, né, ter um estudo dessa interface homem-máquina bem desenvolvido, uma interatividade bem fácil para que o usuário possa utilizá-los. E por que estudar a interface? Porque é necessário estabelecer um bom nível de conversação entre o usuário e o sistema computacional. E aí, nessa imagem, a gente tem o alinhamento do conforto com o desempenho. Ou seja, eu preciso que o meu usuário se sinta confiante em utilizar o meu software, e esse software tem que dar respostas automáticas através de um bom desempenho. Hoje ninguém quer um celular de 4 GB de memória, porque com certeza ele vai travar muito, ele vai ser muito lento, a capacidade de armazenamento é muito pouca, então ele precisa de muito mais que isso. E nós, estudantes do IHC, precisamos nos preocupar com isso. A qualidade da interface determina se os usuários aceitam ou recusam um sistema, e isso é um interesse comercial. Se o usuário não gosta do seu produto, com certeza você vai estar fadado ao sucesso
ou ao fracasso de mercado, caso o seu produto não seja bem aceito pelo usuário, né? Custos de hardware e software barateados permite que se gaste maior capacidade computacional em troca do conforto do usuário. A qualidade da interface é crítica em certas atividades, como tráfego aéreo ou usinas nucleares. Então, você já imaginou se uma tela que aparece para um operador de tráfego aéreo não fosse bem desenvolvida, não fosse bem interativa, qual seria a dificuldade que essa pessoa teria que ter para operar um sistema e até mesmo cometer erros e falhas, né, acidentes catastróficos no caso. E, finalmente, usuários comuns estão cada vez mais em contato com sistemas computacionais, devido à popularização da internet e à disseminação de equipamentos e serviços que utilizam computadores, né? Então, esses são os principais motivos do porquê a gente estudar e desenvolver sistemas cada vez mais interativos, mais bonitos, mais confortáveis para que o usuário possa utilizar. Isso vai garantir o meu sucesso ou fracasso no mercado. Problemas comuns no desenvolvimento de sistemas. Foco no sistema e não no usuário. Ou seja, o profissional da área de informática, ele está sempre preocupado em fazer sistemas bonitos, que sejam bons para ele, mas ele não está preocupado se para o usuário vai estar bonito e vai estar confortável para o usuário utilizar. Nem sempre o foco que o analista de sistemas tem, ou o design de interface tem, é o mesmo do usuário. Eu preciso saber quem é o meu usuário, eu preciso conhecer as vontades do meu usuário para desenvolver uma boa interface. Desprezo pela interface, impacto da introdução de novas tecnologias desprezado, ou seja, eu não me preocupo em me atualizar com as novas tecnologias. Eu estou hoje trabalhando em um sistema que no máximo ele vai consumir 4 GB de memória, e hoje nós temos máquinas com 32, 64, 128 GB de memória. Então eu estou desprezando as novas tecnologias de processadores mais rápidos, de memórias mais rápidas, né? Base teórica dos desenvolvedores fraca ou inexistente, né? Os conhecimentos, o desenvolvedor acha que porque já conhece bem a linguagem de programação, ele não precisa mais se atualizar, ele não precisa mais ir atrás de novos conhecimentos. O design de software é desconsiderado, essa importância que o design de software tem, muitas vezes para a empresa passa como sendo um gasto a mais, um custo a mais no desenvolvimento do projeto de um sistema, né? O processo de desenvolvimento é inadequado, ou seja, não há planejamento de como vai ser desenvolvido o sistema, e aí retrabalhos acontecem com muita frequência, né? Ferramentas inadequadas e interação usuário-sistema que não é avaliada. É exatamente a questão do primeiro item, foco no sistema e não no usuário, onde exatamente eu não me preocupo de quem vai ser o usuário que vai estar utilizando o sistema. E isso é imprescindível que eu conheça quem é o público-alvo para a minha interface, tá? Interface e interação são 2 conceitos que não podem ser estabelecidos ou analisados independentemente. Interação homem-computador é a área do estudo que está na interseção das ciências da computação e informação e ciências sociais e comportamentais, e envolve todos os aspectos relacionados com a interação entre usuários e sistemas, tá? IHC é uma disciplina preocupada com design, avaliação e implementação de sistemas computacionais interativos para o uso humano e com o estudo dos principais fenômenos ao redor dele. A gente precisa ter entendimento de que hoje a área de informática precisa se preocupar muito com a interação com o usuário. Eu preciso conhecer muito bem o perfil do meu usuário que vai estar utilizando o meu sistema,
eu preciso entender quais são os desejos que ele tem, quais são as necessidades que ele tem. Hoje existem as tecnologias assistivas, né, que é uma outra área que vem se preocupando com pessoas que têm problemas de deficiência, seja ela física, intelectual ou mental, e que estão desenvolvendo softwares e ferramentas que ajudam, né, na interação homem-máquina para essas pessoas, ok? Os objetivos da disciplina fornecer explicações e previsões para fenômenos de interação usuário-sistema e resultados práticos para o projeto da interação. Apresentar recomendações para o projeto de interface que facilite essa interação. Testar a facilidade do uso de aplicações computacionais e relatar problemas encontrados e apresentar possíveis soluções. Então, assim, essa disciplina Interação Homem-Computador, ela vai desde o projeto inicial até a entrega da interface e o acompanhamento e manutenções que sejam necessárias, tanto de manutenções preventivas como de melhorias, e que ela vai estar sempre se renovando. É como se eu tivesse que rodar um processo de PDCA o tempo todo para poder continuar estudando, continuar avaliando, continuar entendendo as necessidades do meu usuário, para poder apresentar soluções mais rápidas, mais confortáveis e mais atualizadas com as tecnologias existentes. Desafios que o profissional precisa ter, né, ou vai ter durante esse trabalho: equilibrar o conforto e facilidade de uso com o desempenho da aplicação, projetar sistemas que atendam diferentes perfis de usuários. Eu expliquei um pouco no anterior que é exatamente, hoje eu tenho uma criança interagindo com um smartphone e tenho um senhor de 60 anos que eles precisam interagir com o smartphone. Então, a interface ela precisa ser amigável ou precisa ser diferenciada para o atendimento desses dois públicos, né? Inclusive, alguns fabricantes hoje já estão desenvolvendo na própria plataforma, na própria interface que vai no smartphone, embarcado no smartphone, perfis, configuração de perfis que vão facilitar, dependendo do usuário, adaptar às suas necessidades, tá? Projetar boas interfaces em aplicações complexas, que normalmente possuem um grande número de funções. Exemplo, um carro, né? Um carro é uma complexidade bastante grande e hoje o entendimento de como funciona o carro não é mais como antigamente. Hoje a gente já tem computadores a bordo, né, dentro dos veículos, computadores de bordo que controlam todo o funcionamento do carro e me dá informações em tempo real do comportamento do meu carro, seja de temperatura, de combustível, de velocidade, de média de consumo. Os carros mais sofisticados já têm pressão de pneu, já tem poluição do ar. Então tudo isso são novas interfaces que estão sendo colocadas, embarcadas em veículos, que é o nosso exemplo, e elas cada vez estão mais complexas. Um pouco do histórico, né, da interação homem-computador, e a gente tem aí as primeiras tecnologia de hardware, mecânica e eletromecânica, sem retorno visual, né? A segunda época é a válvulas e transistores, depois com o aparecimento do circuito integrado, monitores monocromáticos, né, e a invenção do mouse. Em seguida, uma nova geração de circuitos integrados e os monitores passaram a ser coloridos, e atualmente, né, os computadores portáteis, as redes de comunicação, redes sociais, redes de comunicação, internet que hoje interliga o mundo inteiro. Então hoje nós estamos nessa interação com uma rapidez muito grande, né, e nós precisamos estar sempre atualizados com as novas tecnologias. As gerações, né, de interface estão aí. Ó. A primeira geração era baseada em comandos escritos pelos próprios usuários, que é o que nós chamamos de Query Interface. A comunicação era puramente textual e é feita via comandos. Exemplos, o Unix e o MS-DOS, e sistemas operacionais de mainframes. Para quem não sabe, o MS-DOS foi a base do hoje conhecido por todos o Windows.
né? A segunda geração, menu simples, né? Aparecem os primeiros menus, uma lista de opções é apresentada ao usuário e a decisão apropriada é selecionada via algum código digitado. Então, vocês estão vendo aí na telinha ao lado, que eu tenho aqui um menuzinho, onde o usuário precisaria escolher e colocar aqui qual número ele gostaria de utilizar, qual opção ele gostaria de utilizar. A terceira geração, orientada à janela, interfaces de apontar e apanhar. Então, aí, a partir daqui, a gente começa a utilização de janelas através do Windows, né, que foi um dos primórdios do uso de janelas, né, traz o conceito da mesa de trabalho. Por último, a quarta geração, hipertexto e multitarefa. Essa geração soma aos atributos das interfaces da terceira geração as técnicas do hipertexto e multitarefa, que é o que nós hoje podemos fazer dentro do nosso sistema operacional. Nós podemos utilizar diversas tarefas ao mesmo tempo, executar todas elas simultaneamente, desde que é claro que o meu computador permita ter a capacidade de processamento para mim utilizar multitarefas, tá? Aqui, algumas profissões que surgiram em decorrência da disciplina de interação homem-computador. Vou salientar um pouco que essa disciplina ela não é nova. O estudo da interação homem-computador ela não é de agora. Ela já vem sendo desenvolvida há muito tempo. É lógico que hoje ela ganhou uma nova roupagem, ganhou uma nova, vamos dizer assim, um novo interesse de estudo por conta das novas tecnologias e da velocidade com que essas tecnologias têm se desenvolvido. Nós temos aí o analista com especialidade em projetos centrado no usuário, né? Hoje o analista está sempre mais preocupado com o usuário do que mesmo com o sistema, né? Em atender às necessidades do usuário. O arquiteto de informação, o web designer, o especialista em usabilidade. Esse cara aqui é o que vai fazer todos os testes e verificar se a interface está sendo bem aceita pelo usuário, fazer testes com o usuário, utilizar o próprio usuário para desenvolver ou melhorar, né, a interface e aí melhorar essa satisfação com a usabilidade, e o testador ou avaliador. Então essas profissões elas começaram a aparecer no mercado há alguns anos em decorrência da interação homem-computador. E aqui algumas outras disciplinas, né, que interagem com o IHM, né? Ou seja, se você tiver dentro da sua empresa uma equipe multidisciplinar, como a gente está vendo aí nessa imagem, significa muito mais ideias sendo geradas, novos métodos sendo desenvolvidos e designs mais criativos e originais sendo produzidos. Então você está vendo aí psicologia social e organizacional, você está vendo um engenheiro, você está vendo um sociólogo, você está vendo um filósofo, uma linguística, uma inteligência artificial, né? Hoje uma área que está em franco desenvolvimento e crescimento, né? Essa questão da inteligência artificial. Hoje nós estamos com a geração, né, de tudo conectado, né? Hoje da rua, você através de um smartphone, você consegue comandar, dar comandos para que equipamentos da sua casa sejam ligados automaticamente e principalmente que esses equipamentos possam pensar, ter um pensamento, né, próprio para executar algumas atividades, ok? Bom, a engenharia de software, né, que é o nosso próximo foco, trata de aspectos funcionais do desenvolvimento do sistema. Não apenas a funcionalidade, mas diversos outros fatores aproximam as áreas de EHC e engenharia de sistemas. Exemplo deles, a confiabilidade, a disponibilidade do sistema, segurança, integridade dos dados, padronização de interface, integração entre aplicativos, consistência e portabilidade, planejamento e orçamento. Então, essas funcionalidades fazem com que o IHC e o engenheiro de software trabalhem mais juntos, né, para conseguir atingir esses patamares.
falta uma interseção entre os métodos de engenharia do software e os métodos de HC para o desenvolvimento de sistemas. Isso por quê? Porque o engenheiro de software é aquele cara que está preocupado com o sistema, ele quer que o sistema seja rápido, vou voltar aqui exatamente para a gente verificar, seja rápido, seja confiável, seja seguro, que os dados estejam íntegros, enquanto que o engenheiro de HC está centrado no usuário, ele está preocupado em conhecer o usuário que está utilizando o software, saber se ele está entendendo, se ele tem dificuldade, se ele está seguro com a utilização do software, ok? Princípios básicos de um bom design. Nós estamos falando aqui do desenvolvimento de uma interface, e tratando de desenvolvimento de interface, um dos princípios mais importantes é a visibilidade, ou seja, apenas as informações necessárias têm que estar visíveis para indicar quais partes podem ser operadas e como. Deve indicar o mapeamento entre ações pretendidas e ações reais. Então você observa aqui nessa telinha ao lado, nessas 3 imagens que vocês estão vendo, que a primeira, todas as 3 é referente ao envio de um arquivo, contas.txt, mas que na primeira eu tenho um botão de enviar. Para que esse botão está aqui? Não precisaria mais estar aqui, já que o arquivo está sendo enviado. No segundo, ele também aparece, mas não está mais ativo. E na última tela, que seria a tela mais enxuta, exatamente aparecendo apenas o que é necessário. O arquivo está sendo enviado, a interface está me mostrando isso, está interagindo comigo, mostrando que o arquivo está sendo enviado, e apenas eu posso cancelar o envio. Não preciso ter novamente o botão enviar, já que isso já está ocorrendo, tá? Então, por isso, informações necessárias têm que estar visíveis para indicar quais partes podem ser operadas ou não. Nada mais para não poluir, né, o visual do usuário. O affordancy, que refere-se a propriedades percebidas e às propriedades reais de um objeto, que deveriam determinar como ele pode ser usado. No caso, quando predomina o uso do affordancy em um objeto, o usuário sabe o que fazer somente olhando para ele, sem necessidade de elementos adicionais, como figuras, rótulos, etc. Então, mais uma vez, está aqui, ó. Se você observar essa imagem, com certeza você sabe, não precisa ter nenhuma indicação para ela do que você pode fazer ou o que você deve fazer. Da mesma maneira, o sistema está informando exatamente através dessa tela que o arquivo está sendo enviado. E se eu precisar cancelar, é só clicar nesse botão. Não precisa ter uma mensagem, por exemplo, caso você queira cancelar, tecle no botão abaixo. Isso e essa funcionalidade, esse princípio se chama affordancy. O modelo conceitual, né, que permite prever o efeito de ações, ou seja, eu não preciso tentar utilizar uma ferramenta para saber qual o resultado que ela vai apresentar. Se não existe um bom modelo conceitual, o usuário fica exatamente utilizando a tentativa e erro. Para que o modelo conceitual se torne claro, é desejável um efetivo uso do affordancy. E ele dá o exemplo aqui da borracha do pente, né? O que significa? Quando eu clico na borracha, ela aparece aqui para mim. E eu fico sem saber como é que eu vou apagar, se eu vou clicar nela, ou se eu vou arrastar para cima ou para baixo, ou se eu vou realmente ter que arrastar ao redor aqui na figura para ser apagada. Então, falta um pouco nessa ferramenta aqui, borracha do Paint, exatamente a utilização do affordancy. O mapeamento, né, que é o termo utilizado para denotar o relacionamento entre duas entidades. Em interface, é o relacionamento entre os controles e seus movimentos, ok? E o feedback retorna ao usuário informações sobre as ações que foram feitas e quais os resultados obtidos. Então, aí nesse exemplo, eu tenho 2 telinhas, onde na primeira, após a ação executada, ele me apresenta uma tela, e no segundo, enquanto está executando uma determinada atividade, ele está me mostrando uma evolução de como está acontecendo durante a ação. Esse é o feedback.
Mecanismos de feedback que a gente pode utilizar: um relógio, uma ampulheta, né? Indicadores como de unidade, um manômetro, um cursor, um termômetro, o contador regressivo ou progressivo, uma barra de progresso, que é esse caso aqui, né? Existe uma barra de progresso aqui calculando o tempo de limpeza ou a quantidade de arquivos que já foram limpos no computador, né? Alguns outros mecanismos, né, indicadores de forma visual, que é o manômetro, né, no caso aqui para uma temperatura, aqui como também o termômetro, né, e essa barra de evolução que também pode ser utilizada. Anteriormente a gente utilizava muito esse modelinho aqui para mostrar uma evolução, né, quantos por cento, né, que ao invés de ser um termômetro poderia ser percentuais, quantos por cento daquela atividade está sendo executada já foi concluída. O processo de design. Vou dar uma paradinha aqui para a gente dar uma olhada como é que estão os nossos espectadores. Ok. Continuamos acompanhando, tá? Sinta-se à vontade novamente. E vamos continuar. O design contextual é um processo de design de HC centrado no usuário, que ajuda ao design a compreender as necessidades dos usuários. Através da coleta de dados, avalia-se as pessoas envolvidas com a utilização do design. Inserir o usuário na construção do design torna o processo de criação e desenvolvimento e implantação de um artefato mais assertivo. Significa o quê? Se eu, antes de começar a desenvolver uma determinada interface, eu trazer o usuário para perto de mim, eu saber conhecer bem o meu usuário e saber bem o que ele precisa, o desenvolvimento dessa interface vai ter um lado mais assertivo. Tá? E os usuários vão se sentir parte integrante da equipe de criação e desenvolvimento. É como se eles se sentissem mais importante nesse momento de desenvolvimento de um sistema, né? de uma interação maior com o desenvolvedor, ele se sente mais empoderado. Esse sistema eu também faço parte do desenvolvimento dele. Ok? Principais atividades do processo de design contextual. Investigação contextual, né, que é o conhecimento acerca dos usuários, quais são as suas necessidades, objetivos e forma de execução das atividades rotineiramente, e uma observação e conversa com o usuário, que isso é uma chamada técnica de coleta de dados, né? A modelagem do trabalho de interpretação, ou seja, observe que agora a gente vai mostrar uma sequência das atividades exatamente desde o início, a concepção de uma interface, né, onde eu preciso primeiro conversar com o meu usuário e realizar uma coleta de dados para me saber o que a interface precisa ter. Segundo, a modelagem do trabalho ou interpretação, que é a modelagem de cada usuário separadamente, realizados levantamentos acerca do fluxo do trabalho, dos artefatos que ele utiliza, ou seja, dos sistemas ou dos softwares que ele utiliza, do ambiente e da cultura do local do trabalho. São apresentados, segundo Barbosa e Silva, 5 modelos de trabalho no design contextual, que é o modelo de fluxo, de sequência, de artefato, de cultura e físico. A consolidação dos dados. Os dados obtidos nas atividades de investigação são analisados para identificar padrões de trabalho executados por usuários diferentes, né? E aí eu posso utilizar o diagrama de afinidades, que demonstra a forma de trabalho global, coletiva, mas também demonstra particularmente a forma de trabalho de cada um. Os modelos obtidos na fase de modelagem são consolidados em 5 modelos de trabalhos gerais, que é o fluxo, sequência, artefato, cultura e físico. Tá? O reprojeto do trabalho, reprojetar a maneira como os usuários trabalham na situação atual e apresentar uma proposta de uma nova forma para os usuários trabalharem e executarem as atividades. Design de ambiente do usuário, uma solução de interface que apoiará a nova forma de trabalhar definida na fase de reprojeto. A prototipação, que é uma elaboração de um protótipo antes de eu começar a desenvolver a interface, para que os usuários possam, né, exatamente aqui na próxima fase, eles possam testar como é que essa interface vai funcionar e dizer que realmente está boa, daquela maneira, faça a modificação A, B ou C. O protótipo coloca à prova as primeiras
suas ideias acerca do design, observar pontos que faltaram e identificar possíveis melhorias. Então você observa que aqui, estou voltando aqui um pouco o slide, desde o início, né, a investigação de um contexto, uma modelagem do trabalho, ou seja, eu conhecer como o trabalho é realizado, depois eu consolido essas informações, né, planejo uma nova maneira de trabalhar, ou reprojeto uma nova maneira de trabalhar, faço uma nova proposta para os usuários analisam um protótipo que eu desenvolvi para poder testar, né, a nova interface diretamente, sabendo se realmente está de acordo com as suas necessidades, com os desejos, com a cultura da empresa, e a partir depois disso é que eu começo o desenvolvimento. Então está aqui um resumozinho para a gente fixar, né, investigação contextual, modelagem ou interpretação, a consolidação dos dados, o reprojeto do trabalho, né, a apresentação, a reconfiguração de uma nova maneira de trabalhar, o design do ambiente do usuário, eu vou desenvolver, né, como é que ficaria o novo ambiente para o usuário, monto um protótipo e faço o teste com os usuários, e assim eles definem se, vamos dizer assim, se aprovam ou não o meu design para me começar o desenvolvimento dele, ok? A interface foi implementada e é claro que eu preciso ter manutenções, e aí ocorrem manutenções corretivas, decorrente de erros ou falta de itens, e manutenções evolutivas, decorrentes da necessidade de implementação de novas funcionalidades da interface. O design contextual é bastante utilizado para desenho de sistemas de informação, incluindo não só software, mas também hardware. Se vocês lembrarem, lá no módulo 1, existe lá um teste sobre um novo modelo de um hardware, de um gabinete que o fabricante queria desenvolver, e até foi postado para que vocês interagissem dizendo o que concordava e o que não concordava. Então esse design contextual é exatamente aquilo, eles mostram um protótipo, né, de como ficaria um modelo de um novo software, de um novo hardware, para que o usuário faça uma avaliação. Também é muito utilizado para ensinar a própria disciplina IHC e o design centrado no usuário. E aí estão os dois tipos de design, o design baseado em cenários e o design baseado em comunicação. Como é que funciona cada um deles? O baseado em cenários é como se você construísse uma historinha em quadrinhos de como é a rotina de trabalho de uma área, de um departamento, ou mesmo de uma empresa como um todo. Então, utiliza cenários como forma de representação durante o desenvolvimento da solução da interação no computador. Possibilita a comunicação entre designer e usuários, formando um ambiente colaborativo de trabalho. Os cenários podem ser expressos de várias formas, por meio de textos, narrativas, vídeos, histórias em quadrinhos, desenhos, entre outros. Então, é uma forma, vamos dizer assim, mais tranquila, mais fácil de o desenvolvedor ou o designer, né, de soluções consiga ter as informações que ele precisa para montar um bom design de interface, para montar um bom design de interface, né, e apresentar soluções que realmente agradem o usuário. O segundo modelo é o design centrado na comunicação, né? Tem como elemento principal a elaboração de uma solução de interpretação no computador, a qual traduz eficientemente o que foi idealizado pelo design. Tem forte envolvimento dos usuários, os quais se sentem como membros da equipe e responsáveis pelo artefato final. Os usuários são fontes de informação, os quais auxiliam na idealização e na elaboração do projeto de design. Então, neste momento, o designer vai desenvolvendo a ferramenta, a interface, e o usuário vai intervindo, dizendo, não, coloque esse botão do lado esquerdo, do lado direito, mude a cor de azul para verde, e assim sucessivamente. E o design vai desenvolvendo a ferramenta de acordo com o que o usuário vai interagindo. Principais atividades do design baseado em cenários. Análise do problema é o primeiro ponto.
o estudo da situação atual do sistema, a fim de elaborar um cenário para os problemas que envolvam a representação dos usuários e suas características, sua atividade, os artefatos que utilizam e o contexto de uso. Em seguida, o projeto de solução de HC, né? Elaboração de uma solução que se adeque às necessidades dos usuários, criação de cenários de atividades que são narrativas sobre as tarefas executadas de informação e de interpretação. Em seguida, a prototipação, que é a elaboração de um protótipo da solução idealizada com base nos cenários elaborados, e a avaliação da solução proposta, né, que é a discussão e análise da solução de HC proposta para ver se atende às necessidades identificadas. Os cenários podem ser construídos de diversas maneiras, desde que expressem as ideias do usuário sobre o ambiente em que desenvolvem as suas atividades. Então, a gente mostrou lá atrás conceitualmente e aqui um pouco mais aberto, né, as atividades em cada um dos tipos de design. Aí um outro exemplo, né, de um design baseado em cenários. Eu percebo aqui quais são os pontos por onde eu devo passar, o que eu vou encontrar em cada um, ok? E, finalmente, o design centrado na comunicação, que é aquele que tem como propósito principal a elaboração de uma solução de HC que consiga transmitir o que foi idealizado pelo design de uma maneira eficiente e eficaz, oferecendo alta comunicabilidade com os usuários. Os usuários têm participação ativa do software durante todo o ciclo de design e desenvolvimento. É fundamentado nas dúvidas que o usuário costuma ter enquanto utiliza a interface e realiza a interação com o computador. Então, é um modelo de design que é desenvolvido baseado na comunicação e observando exatamente as dificuldades e os costumes que o usuário tem na utilização de um determinado software. As principais atividades estão aí: análise do usuário, domínio e contexto de uso, o projeto de interação e interface, que envolve o projeto de HC e também da interface para o sistema, a avaliação do que foi projetado, que envolve análise dos usuários pelo que foi projetado pelo design. Então, está aí a interação, né, no design centrado na comunicação. Atitudes preventivas que evitam a falha de comunicação, né? Como a gente está falando de comunicação, a gente precisa ter alguns cuidados. Então, está aí a prevenção passiva, explicações sobre aspectos técnicos da linguagem, tais como os padrões de formatação, campos que devem ser preenchidos obrigatoriamente, né? Ou seja, o usuário precisa saber que as linguagens de programação têm aspectos técnicos que precisam ser respeitados, né? Padrões que precisam ser cumpridos, né? Campos que precisam ser obrigatoriamente preenchidos. A prevenção ativa, que é impedir que o usuário cometa falhas, como, por exemplo, digitar letras onde só se aceita números, e a prevenção apoiada, que é informar o usuário sobre uma causa de falha, descrevendo uma situação e aí solicitando que ele tome uma atitude para solucionar. Que eu coloquei aí como exemplo a caixa de diálogo solicitando a confirmação de inclusão ou de exclusão de um registro no banco de dados. Eu preciso me prevenir de que ele tem certeza daquela tomada de decisão que ele está fazendo naquele momento. A recuperação apoiada, que é informar o usuário sobre uma falha cometida e oferecer a ele uma opção de correção da falha. E a captura do erro, né? Um exemplo desse tipo de prevenção é quando o usuário tenta copiar um arquivo que está corrompido e o software informa que ele deve copiá-lo novamente de uma fonte original. Comigo mesmo já aconteceu várias vezes de eu copiar um arquivo e quando eu chego copiei no meu pendrive e quando eu chego no arquivo destino, ele diz que está corrompido, que eu devo voltar e copiar o arquivo original novamente. Aqui um resumo do design centrado na comunicação. Cadastrar o trabalho, né? Preciso cadastrar um trabalho para os meus alunos, informar os dados do trabalho, e aí as perguntas, né? Qual é o título e a descrição do trabalho, até quando deve ser entregue, pode ser feito em grupo, quantos pontos vale o trabalho, consultar datas importantes, né? Antes eu quero consultar os prazos da universidade, feriados desde o semestre, informar dados do trabalho, né?
em seguida informação de novos dados do trabalho, qual é o título do trabalho, faz algumas perguntas iniciais, depois faz a continuação, conferir o cadastro do trabalho, deixa conferir os dados do trabalho, se estão ok, notificar os alunos, né? Agora quero avisar os alunos de que o enunciado do trabalho já está disponível, informar o conteúdo da mensagem e conferir mensagem, conteúdo e destinatários da mensagem, saber se realmente a mensagem foi enviada e se o conteúdo está tudo ok. Projetar uma interface de software, que é a parte do software que realiza a interação entre o usuário e o computador, o design da interface. O design da interface deve ser elaborado de maneira mais simples e eficiente possível para os usuários que vão utilizá-la. Os objetivos e as necessidades do usuário devem ser atingidos de maneira satisfatória e o usuário deve ter prazer com a experiência de utilizar a interface. Princípios para um bom design de interface baseados na psicologia e na forma como o ser humano percebe e aprende com as coisas ao seu redor, né? Esses são alguns definições sobre design de interface, né? Então tá ícones, botões e funcionalidades organizados de acordo com o significado que tem para o usuário, aproximação semântica, no caso um menu de copiar, colar e recortar. Para que eu vou colocar o botão de copiar no menu, o de colar em outro e o recortar em outro ainda, já que são aproximações semânticas, então eu coloco os três juntos dentro do submenu, né? Arquivos organizados e apresentados de acordo com a preferência do usuário. O exemplo disso é no próprio Explorer, né? A organização que pode ser alfabética, por tipo, por data de criação. O usuário entender onde está quando navega em um arquivo ou um site na internet, que no caso é a barra de rolagem, né? Então esses são os princípios para um bom design. Continuando ainda, menus sem um número excessivo de opções ou submenus. Dessa forma, o usuário vai conseguir memorizar mais facilmente os itens e o conjunto de funcionalidades que ele utiliza, né? Mensagens exibidas para o usuário com o tempo necessário para que ele possa ler, entender e principalmente tomar uma decisão antes que a mensagem seja fechada, ou até mesmo colocar uma opção para que após ele ler e entender a mensagem, ele mesmo possa fechar. Cores diferentes utilizadas com cautela, né, evitando a poluição pelo colorido demasiado. Utilização de interfaces o mais gráfico possível através de ícones. Isso facilita a memorização do usuário. Exemplo, o símbolo de copiar e colar, o símbolo de impressora, fazer uso em abundância desses ícones para facilitar a utilização da interface. O design de interface, que é o responsável por levantar as informações com os usuários que utilizarão a sua interface para que essas informações sejam úteis na construção do projeto. Ele, com esse levantamento bem feito, ele garante a fidelização dos usuários para a interface produzida, pois quando uma interface é bonita, fácil de usar e satisfaz as necessidades dos usuários, estes com certeza repetirão a experiência de utilizá-la. Princípios que norteiam o trabalho do designer quanto à construção de um bom interface, né? O design deve corresponder às expectativas dos usuários, ou seja, a interface deve satisfazer as suas necessidades e contar com uma linguagem conhecida do usuário, com palavras, termos e conceitos familiares a ele. E aí eu chamo a atenção nesse momento que essa nova versão do Windows, o Windows 10, ela está com essa linguagem, vamos dizer assim, coloquial, bem mais próxima dos usuários. Não sei se vocês já perceberam que antigamente o Windows usava muito um linguajar técnico e agora ele está com um linguajar bem mais familiar com o nosso cotidiano, né? A estrutura das tarefas de um sistema deve ser simples, o que vai reduzir a quantidade de planejamento necessário para resolver os problemas. O terceiro princípio diz que deve haver equilíbrio entre o controle e a liberdade para o usuário, ou seja, apesar do usuário parecer controlar a situação, controlar a interface quando está operando, né, é importante que existam restrições que mantenham o usuário no caminho correto de utilização da interface. O usuário, ele é, vamos dizer assim, o melhor testador de uma interface nossa, porque ele consegue descobrir erros que a gente nem imagina que possa acontecer, porque ele fuça mesmo a interface, né, ele vai pelos caminhos que não é para ser, e aí
nós, como desenvolvedores, precisamos ter um certo cuidado para evitar exatamente a ocorrência de bugs no sistema, né? Isso significa que é importante definir papéis, estabelecer restrições vinculadas a eles e também oferecer mais de uma maneira do usuário realizar a tarefa utilizando a interface. A interface deve ser consistente e padronizada, ou seja, as ações, os seus resultados, as caixas de dados, as janelas com informações e tudo mais deve ser dentro de um padrão, né? Ora tu apresenta o botão de confirmar do lado esquerdo, ora tu apresenta do lado direito. Isso não pode acontecer, precisa ter um padrão. Como o padrão, o normal é o lado direito, o cérebro trabalha exatamente a área de tomada de decisões do lado direito, então por isso que os botões de tomada de decisões sempre estão ao lado direito. A interface deve promover a eficiência do usuário, o que significa dizer que o usuário deve manter interação constante, sem que enfrentem problemas com processamento lento que atrapalhe o desenvolvimento e também que não pode perder seu trabalho, seja por erro seu ou do sistema. O sexto princípio diz que a interface deve se antecipar aos desejos do usuário em vez de esperar que o usuário precise buscar informações. Nesse caso aqui é como se aquele exemplo que você pesquisa no Google um telefone e de uma determinada empresa e hoje o Google oferece para você, além do telefone, ele oferece a localização e ainda diz se a empresa naquele momento está aberta ou não, né? Exatamente isso é uma antecipação aos desejos do usuário. A sétimo princípio, a interface deve contar com a visibilidade e reconhecimento, ou seja, o usuário deve conseguir saber o caminho que percorreu dentro da interface e também a que ponto se encontra. O oitavo, a interface deve contar com conteúdos relevantes e expressão adequada, com comportamento semelhante ao de ser humano. O nono, a interface deve ser projetada para erros, né, o que permite prever o comportamento do usuário, possibilitando que o sistema se recupere desses erros, minimizando operações irreversíveis. Além de todos esses princípios, fornecer uma boa documentação no momento da entrega da interface garante que o usuário consiga esclarecer suas dúvidas e evitar erros constantes. Falando um pouco agora sobre a interface, a avaliação da interface, né? Na interação humano-computador, os testes de usabilidade configuram uma das formas mais importantes da avaliação da interface, pois eles envolvem diretamente a participação de usuários e servem para que a equipe de desenvolvimento do design compreenda o nível de facilidade encontrado pelos usuários enquanto realizam suas atividades. São realizados em 4 etapas, que vão desde uma preparação prévia para o teste até um evento de encerramento, onde os usuários participantes se reúnem e fazem comentários gerais acerca da interface, né? Caso o envolvimento entre usuários não seja possível, é utilizada uma outra metodologia chamada heurísticas, né? Avaliação heurísticas desenvolvidas por Nielsen, a qual apresenta uma lista de heurísticas que auxiliam no julgamento de cada aspecto da interface. A avaliação heurística é um método de avaliação de usabilidade, onde o avaliador procura identificar problemas de usabilidade numa interface com o usuário, através de análise e interpretação de um conjunto de princípios ou heurísticas. Esses testes costumam descobrir 75% dos problemas de usabilidade, né? Nielsen identificou algumas heurísticas, e a gente vai mostrar algumas aqui para vocês. A visibilidade do status do sistema, né? O sistema deve manter o usuário informado sobre o que ele está fazendo, como uma forma de feedback imediato, né? A compatibilidade entre o sistema e o mundo real. O sistema deve utilizar uma linguagem do usuário com palavras, frases e conceitos que sejam familiares para ele. A liberdade e controle do usuário, o sistema deve oferecer meios de saída rápidos para o usuário escolher funcionalidades indesejadas ou por engano, né, quando ele escolher alguma coisa ou fizer alguma coisa errada. Consistência e padrões, o sistema deve ser padronizado a ponto dos usuários não precisarem identificar sozinho que determinados termos ou expressões significam a mesma coisa, né? É o caso do deletar e do excluir, né? Então, por que eu vou usar deletar se eu posso usar excluir? Fica mais fácil para o usuário, né?
Prevenção contra erros. Os erros são as principais fontes de frustração e ineficiência durante a utilização do sistema. O reconhecimento em lugar da lembrança. As instruções de uso do sistema devem ser visíveis ou facilmente recuperadas sempre que necessário. É um caso de um help, né? Flexibilidade e eficiência de uso. Né? A ineficiência das tarefas do usuário pode reduzir a eficácia do usuário e causar frustrações, né? Ele achar que o sistema não presta porque ele está cometendo erro o tempo todo, o que ele está tentando fazer não está dando certo. O projeto minimalista e estético, né? Os diálogos não deveriam conter informações que são irrelevantes ou raramente necessárias. Auxilia aos usuários a reconhecer, diagnosticar e recuperar-se de erros, né? Mensagens que possam facilitar o usuário a entender que o erro que ele cometeu sem termos técnicos, né? Sem códigos nessa mensagem. E documentação, né? Por melhor que seja a interface, pode ser necessário fornecer ajuda e documentação. Qualquer informação deveria ser fácil de achar e estar focalizada nas tarefas do usuário. Deve estar disponível uma lista de etapas concretas a serem realizadas. E aqui está um resumo, né? Onde foi analisado um exemplo de 3 interfaces que foram avaliadas e os usuários fizeram a avaliação exatamente com os itens da heurística de Nielsen. Diálogos simples e naturais, falar a linguagem do usuário, sobrecarga, né? Consistência, feedback, saídas claramente marcadas, atalhos, prevenir erros e o manual de ajuda. Será que o sistema tem um bom manual de ajuda? Tem aquela interrogaçãozinha disponível em qualquer ponto do sistema? Então aqui na interface 1, algum usuário respondeu como bom, esse aqui também e esse aqui como ótimo. Então essa interface 3 teve uma classificação melhor quanto ao nível de ajuda, as dificuldades de interação com a interface. A função principal da avaliação heurística de Nielsen é julgar e interpretar os aspectos apresentados pela interface. Esse ciclo ele deve se repetir quantas vezes seja necessário até que o pesquisador se sinta satisfeito e convencido de que os principais e maiores problemas foram identificados e foram resolvidos, né? Dependendo da complexidade de uma interface, talvez seja necessário você ter mais ou menos pesquisadores envolvidos numa avaliação. E por conta de custos, né, a contratação de muitos pesquisadores pode onerar muito. Então, uma solução seria contratar uma menor quantidade de pesquisadores logo no início do design e a proporção que ele for aumentando, se tornando mais complexo o desenvolvimento do design da interface, a gente vá contratando ou vá trazendo mais pesquisadores para fazer a avaliação. Normalmente a avaliação passa por 3 etapas, que está aí elas, a passagem de instruções, né? É apresentado um roteiro que vai garantir que os pesquisadores recebam todas as instruções e iguais instruções para todos, né? Um período avaliativo, os especialistas percorrem a interface utilizando os fundamentos heurísticos para identificar os problemas de usabilidade e, por final, a consolidação. Os especialistas se reúnem para discutir e analisar os resultados e, principalmente, priorizar e sugerir soluções para cada problema que foi encontrado. A escolha de quais heurísticas deverão ser utilizadas na avaliação dependerá da complexidade da interface e dos resultados pretendidos pelos pesquisadores. Também facilitará a concentração dos especialistas exatamente naqueles aspectos que devem ser inspecionados. Então, eu não preciso utilizar numa avaliação de um design todos os itens de heurística de Nielsen, né? Eu posso escolher alguns de acordo com a complexidade que a minha interface dos resultados que eu pretendo adquirir, né, com o levantamento. Testes de usabilidade. O usuário é uma outra modalidade, né, de avaliação. O usuário participa do processo avaliativo de uma interface. Consiste em coletar dados por meio de métodos que pode ser uma observação, uma entrevista ou um questionário. Serve para medir a facilidade com que o usuário utiliza uma interface para conseguir realizar suas atividades de maneira satisfatória. Nesse desenhozinho aqui do lado, você vê aí
a avaliação de 4 pessoas, onde ele está avaliando um software que tem 3 opções, o cadastro, o carrinho de compras e o pagamento, e ele está avaliando, né, cada um dos itens de acordo com a percepção dele. Então, o João avaliou aí que o cadastro e o carrinho estão bons e que o pagamento tem aí uma interrogação crítica, vermelhinha, né? Já a Maria sentiu alguma dificuldade no cadastro, que poderia ser melhorada, e no carrinho não conseguiu resolver, e por aí vai. Você vai vendo a avaliação de acordo com a percepção do usuário. O teste de usabilidade precisa ter uma objetividade, né? Então, para isso, a gente monta normalmente um questionário com algumas perguntas, como essas que eu apresento para vocês. Quais são os objetivos desse teste, né? Quando e onde vai ser realizado o teste, qual é a duração do ciclo do teste, qual a logística dos dispositivos ou softwares, quem são os participantes, que tarefas serão executadas pelos participantes, quais dados serão coletados, como serão analisados os dados coletados e qual o critério para verificar se a interface é satisfatória. Então, esse questionário é um questionário que é preparado antes de se iniciar o teste para dar um direcionamento a quem vai executar o teste, saber, né, o que está acontecendo e qual é, vamos dizer assim, os parâmetros necessários para a realização de um bom teste de usabilidade. Desculpa aí o barulho, a minha garrafinha aqui de água, tá? O propósito principal dos testes de usabilidade é descobrir se a interface é usável pelo usuário e se ela consegue realizar as tarefas para as quais a interface foi produzida. É uma das formas mais importantes de avaliação de interface. Nada melhor do que o próprio usuário avaliar a interface que ele está utilizando e principalmente que é a que ele está desejando, né? Os usuários para esse processo de teste de usabilidade devem fazer parte do público para o qual a interface está sendo desenvolvida. Não adianta eu pegar uma pessoa que não tem conta bancária e colocar ele para fazer o teste de uma interface de atendimento no banco 24 horas. Ele não vai conseguir desempenhar. Então, eu tenho que procurar um público que seja voltado para a utilização realmente daquela interface. Já os pesquisadores e avaliadores, né, que são as pessoas que vão acompanhar os testes de usabilidade, devem ter vasto conhecimento sobre o funcionamento da interface, além de saber resolver problemas encontrados durante os testes, que possam impedir de alguma maneira que o teste prossiga, como por exemplo uma queda do sistema, né? Então eles não vão participar do teste de usabilidade, muito menos tentar não interagir. Eles apenas vão estar disponíveis para acompanhar e resolver algum problema que possa prejudicar a execução do teste de usabilidade. Basicamente, são 3 tipos de problemas de usabilidade que podem ser identificados durante o teste de usabilidade. E aí vamos ver quais são. Primeiro, a barreira, que é o erro que o usuário identifica com frequência e que ele não consegue ou não aprende a superar sozinho, né? Portanto, ele não consegue avançar na realização da tarefa. O segundo tipo é o obstáculo, que é um erro que ele identifica e ele mesmo aprende a resolver o problema, e aí não precisa interromper a tarefa. E o terceiro é o ruído, que é um erro que o usuário identifica, apenas retarda a realização da tarefa, mas o próprio usuário consegue eliminá-lo. Os testes de usabilidade envolvem geralmente 4 etapas distintas. Olha só. Eu preciso ter um teste de usabilidade com uma certa coerência e objetividade. Então, eu preciso elaborar esse teste, fazer um planejamento com esse teste de usabilidade, né, antes de começar a execução dele. Então, tá aí. Primeiro eu faço a preparação para o teste de usabilidade. Eu tenho que me assegurar que tudo que eu vou precisar para esse teste esteja pronto. Além disso, eu devo verificar se outro ciclo de teste já foi realizado, para que eu limpe o ambiente de teste com os dados do ciclo anterior, né? Eu inicio o teste de usabilidade, ou seja, é fundamental para o sucesso, pois vai situar os participantes e colocá-los em situação confortável para realizar as tarefas solicitadas, aspectos que precisam ser destacados para os participantes, como por exemplo,
qual é o objetivo de teste, os resultados que o teste de usabilidade vão ser, em que os resultados vão ser utilizados, para melhorar a interface em todos os pontos, o procedimento de realização do teste, como é que vai acontecer, caso sejam feitas gravações, eu preciso ter permissão, eu preciso esclarecer os participantes e ter permissão deles, né, para que eu possa gravar. E principalmente eu não devo gravar o rosto dos participantes, né? Pode ser feito qualquer tipo de questionamento durante o teste de usabilidade, mas deve ser explicar que nem sempre eles poderão ser respondidos, porque até uma pergunta, uma dúvida pode fazer parte exatamente do teste que está sendo executado, né? O nível de dificuldade ou de conhecimento que o usuário pode ter, ok? Aí a terceira parte do teste de usabilidade é exatamente a própria execução. É importante que apenas um dos pesquisadores interaja com os participantes. É importante que eles não comentem ou façam expressões relacionadas à performance dos participantes durante o teste e também evite ajudar o participante, a não ser que a dificuldade seja grave a ponto de interromper o teste. E, por último, o encerramento. É importante que os participantes sejam estimulados a fazer comentários e sugestões gerais sobre a interface. Você gostou da interface? O que você achou? A tela está bonita? A cor está ideal? O tamanho de fonte? Os botões estão colocados de forma adequada? Né? Durante a execução do teste, o pesquisador ele vai apenas observar, ele não deve estar interagindo, até para não atrapalhar o teste, como também ele poderá estar respondendo uma pergunta que faz parte do teste de usabilidade, exatamente testar o grau de conhecimento que o usuário tem, que eu preciso conhecer o meu usuário para que vai estar executando o meu teste de usabilidade. Vou colocar aqui um videozinho de 3 minutos, é apenas uma revisão para a gente fixar, né, a questão das medidas de performance e a aplicação da usabilidade. Vamos lá? Opa, um probleminha técnico aqui, mas lá vai. Olá! Seja bem-vindo à Dica do Professor. Nesse vídeo, vamos falar sobre a aplicação dos testes de usabilidade e as medidas de performance. A coleta de dados sobre o desempenho dos usuários em tarefas específicas é um aspecto muito importante da aplicação dos testes de usabilidade. Alguns exemplos de tarefas que podem ser distribuídas para os usuários realizarem enquanto utilizam a interface envolvem a busca de informações, a chamada de funcionalidades, a inclusão de registros, a exclusão de registros, entre outras. As medidas de tempo e quantidade são as principais medidas de performance utilizadas em testes de usabilidade. Elas envolvem o tempo que o usuário demora para executar determinada tarefa e ainda a quantidade de algum evento disparado pelo usuário, por exemplo. As medidas quantitativas de performance são importantes para a usabilidade, pois avaliam se os objetivos de usabilidade foram atingidos efetivamente na interface, além de permitirem a comparação com artefatos concorrentes no mercado. A usabilidade utiliza como um de seus fundamentos o critério de eficiência de uso, que pode ser quantificado por medidas de performance. Algumas medidas típicas de usabilidade que podem ser quantificadas e, por consequência, podem informar medidas de performance são as seguintes: o tempo gasto pelo usuário para realizar uma tarefa, a quantidade de tarefas que um usuário consegue realizar em um tempo determinado, a quantidade de erros experimentados pelo usuário, os comandos mais utilizados pelo usuário, os comandos nunca utilizados pelo usuário, a quantidade de elementos do sistema que o usuário memoriza de uma sessão para outra do teste, a frequência do uso de manuais e ajuda online e o tempo gasto pelo usuário no seu estudo, a quantidade de comentários do usuário que são favoráveis à interface, a quantidade de comentários do usuário que são desfavoráveis à interface, a quantidade de tempo morto, que é o tempo que o usuário fica sem interagir com a interface, pensando ou esperando uma resposta,
e ainda o número de vezes que o usuário desviou do objetivo da tarefa. Essas são apenas algumas das medidas de performance que podem ser calculadas de maneira quantitativa. O importante é que elas sejam utilizadas de acordo com o tipo de interface que está sendo avaliado. Historicamente, os testes de usabilidade serviam para fazer a avaliação de características específicas de um design de interface. Com o passar do tempo, os testes de usabilidade passaram a ser utilizados a qualquer momento do desenvolvimento do design da interface, para possibilitar aos designers desenvolver uma interface satisfatória desde o início do projeto. E assim, encerramos nossa dica do professor, que tratou sobre a aplicação dos testes de usabilidade e as medidas de performance. Esperamos que você tenha aproveitado essa dica. Bons estudos! Bom, pessoal, eu encerro aqui a minha participação. Espero que todos vocês tenham entendido e tenham aproveitado essa nossa aula, tá? E lembrando novamente que das 16 às 18 eu estarei com vocês lá na plataforma, né, de forma interativa, para conversar, para a gente trocar mais alguma ideia que vocês julguem necessário e tirar as dúvidas que ficaram durante essa nossa aplicação. Até a próxima. Obrigado.